Numa prova de montanha, nessas provas de 24 horas, eu corro 2 tipos de prova, né? Tem provas de 24 horas e provas de 217, 235, 200 e poucos quilômetros. Nessas provas de pistas de 24 horas, tem outras também, tem 12 horas, 24, 48. Varia ali entre 4,50, 4 e pouquinho. Tá de sacanagem, cara. Pra você ter ideia, Tu tá de sacanagem, do TAF da Marinha, é 2,416 para homem. Isso dá um pace de 1,6. 6, cara. Por 2,4 km só. Você tem que manter um pace de 6 por 2,4. Manter um pace de 4,5. 24 horas. Por 200 e tantos km, cara. Não, essas são as de 24 horas, que são em pista, que aí é 100% plano. Mas eu tava em pista também, cara. Ninguém sobe ladeira. E aí, sejam muito bem-vindos a mais um Zero Cast, o podcast oficial do Concurseiro 01, toda terça-feira, aqui no YouTube e em outras plataformas de podcast, meio-dia. Hoje é dia de fazer o TAF de 2,4 km parecer fácil, tá? Fazer parecer fácil. Parecer fichinha, cara. Parecer moleza. Pra você que tá aí empurrando com a barriga o seu teste de aptidão física, choramingando porque tem que correr 2,4 km, hoje a gente vai conversar com um cara que corre 100 vezes mais isso. 100 vezes mais isso. Gustavo Furtado, capitão-tenente da Marinha, também conhecido como... Capitão Ultra. Tá aqui, cara, é Capitão Ultra porque ele é ultramaratonista, tá? Esses caras que você vê aí correndo meia maratona, uma maratona, não correm metade do que ele corre. Correm menos da metade da metade. Corre um quarto, né? No mínimo. Gustavo, primeiramente, obrigado por estar presente aqui, por vir contar um pouco das suas histórias, das suas experiências, compartilhar um pouco com a galera que nos acompanha. Muito prazer, tá? Se apresenta um pouquinho pra galera aí de casa que ainda não te conhece. Tá, ok. Eu, primeiramente, agradeço aí pela oportunidade de, né, ser convidado para esse podcast, que eu acompanho, inclusive. Ó. Temos audiência, cara. A gente tem audiência, viu? Bastante, vocês não têm noção. E me sinto lisonjeado porque, assim, o nível de militares ou ex-militares que vocês trazem... Então, assim, eu estar vindo aqui, eu acho que é de grande valia. Corrobora pra mostrar que é um nível alto, né, cara? Eu acho que... Ou não sei se de repente eu sou a exceção aí, mas eu vou tentar contar as histórias aí, vamos ver. Cara, imagina, até o Gui já foi convidado, cara. Qualquer um. Pra corroborar também que o nível é alto, claramente. Justificou. E eu agradeço aí, primeiramente, a oportunidade, né, de estar presente nesse podcast de altíssimo nível. E vou tentar somar aí com as histórias dos perrengues que eu já passei, das corridas que eu já participei, das ultramaratonas aquáticas também, que eu já nadei. E eu basicamente... Caraca, tem natação, velho. Tem também. Já fez também de bicicleta? De Se bike, tiver feito, não. já virou De bike, não. o ultramaratonista do triatlo, né? Corre nada e anda de bicicleta. Faltou só esse, cara. Não, ainda de bike ainda não. Pretendo, é uma boa ideia. Ali. É. E aí, vou resumir minha história, né, bem rapidamente. Entrei no Colégio Naval com 14 para 15 anos de idade. Mas por quê? Por que Colégio Naval? Por que entrou na Marinha? O que acontecia na época que fazia sentido você... Certo, então eu não tenho nenhum militar na família, né, ou conhecido. E na época eu estava lá estudando no Colégio Pedro II, de São Cristóvão. E aí, um afilhado da minha mãe havia passado para a Marinha, feito concurso Colégio Naval, passou. E aí ela, de repente, eu lá estudando, Pedro II todo dia, vai e volta, ela, Gustavo. O Marcelo passou no concurso da Marinha e falou que é legal, porque usa farda branca e vai se formar pela Marinha. Você quer fazer também? Não tinha nem noção o que era. Jovem, 13 anos, nessa época eu jogava badminton, né, um esporte de raquete. Caraca. E aí eu sempre estive muito ligado ao esporte também, mas eu ia pro colégio focado em jogar badminton, que lá tinha badminton no Pedro II. Eu, mãe, quero fazer. Não tô fazendo nada, né? Vou fazer esse concurso aí. E aí eu comecei a fazer no ano seguinte, né? Isso foi 2007, Pedro II e o curso preparatório, que a gente arrumou uma bolsa lá de 60%. Ela pôde pagar e quero fazer. Comecei a estudar, só que não dava conta de Pedro II, chegava atrasado na aula sempre, ali 1 horinha, 2 horinhas atrasado, não dava conta, tranquei Pedro II, fiquei o ano de 2007 só estudando para a Marinha. E aí consegui passar na penúltima vaga, logo na primeira tentativa, sem saber onde eu estava me metendo, o que eu ia fazer, quais iam ser as minhas atribuições, nada, né? o que era o Colégio Naval, quanto tempo eu ia ficar lá, não sabia nada. Só foi pra Angra. Só sabia que eu ia usar farda branca. Só fui pra Angra. Isso eu acho que eu sabia que era em Angra. Sabia que era em Angra. Caraca. Isso eu sabia.
E aí, quando eu fui ver, eu passei. E assim, eu acho que eu fui estudar sem acreditar muito em mim, porque eu cheguei na sala do cursinho lá. Acho que 50% estavam fazendo cursinho pelo menos há 3 anos. 3, 4 anos, alguns fazendo há 2 anos, e eu e mais 1 ou 2, talvez, nessa que estávamos tentando pela primeira vez. E aí vou estudar aqui, eu sei que matemática é difícil pra caramba, mas não sei se vai dar certo não. Acabou que deu certo, passei na penúltima vaga, entrei e tô aqui até hoje, capitão-tenente. Acabei de ser promovido, né, no último ano, e estamos aí há 15 anos e alguns meses na Marinha desde então. Porra, massa. Mas assim, eu acho que entrar para a Marinha, para o Colégio Naval, é um feito, né? É uma conquista, mas o que trouxe ele aqui hoje é mais do que isso, apesar de só isso já teria suficiente para sentar nessa cadeira e contar... Várias pessoas já sentaram aqui e entraram no Colégio Naval. Agora, só uma correu 250 quilômetros. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Como que começou essa ideia de virar ultramaratonista? E mais, sua mãe nunca te avisou para segurar um pouco? Pô, filho, não precisa passar daí, entendeu? Já tá bom. Minha mãe faz o papel de mãe, né? Aquele papel perfeito de mãe. Falar que vai ficar resfriado, que vai levar casaco, que vai morrer, que vai ter um ataque cardíaco, faz o papel de mãe. Mas ela sabe que é uma paixão que me move, então, né, não tem muito como frear. Eu lembro que eu estava no final do Colégio Naval, em 2011, isso. Passei em 2008, né? Meu primeiro ano, tive diversos problemas, repeti de ano no primeiro ano do Colégio Naval. E aí, em 2011, que foi meu terceiro ano, eu comecei a ouvir falar que tinha uma prova organizada pelo Exército, lá em Vitória, no Espírito Santo, de 12 horas de duração, correndo numa pista de 400 metros. Essa que a gente faz o TAF. Pô, pista normal. Correndo ainda em volta de uma pista. Isso, em volta de uma pista. Vai ficar até tonto, na real. Pô, eu penso, é cansativo, cara. Não, mas tem inversão de sentidos, 2 horas, geralmente. Dá pra... Muda a paisagem. Ao invés de olhar só pra cá, eu olho pro lado contrário. Exatamente. E aí eu ouvi falar dessa prova, e aí eu pensei, caraca, deve ser legal ficar 12 horas correndo, né? Você deve elevar o nível de introspecção, assim, de olhar pra dentro, de se conhecer mais fisicamente também. E como eu tive muito essa bagagem do esporte, nadei muito tempo, lutei muito tempo, pratiquei diversos esportes muito tempo, aí surgiu essa minha curiosidade maior na corrida, que era onde eu estava envolvido na época, né? Na época eu fazia triatlo militar pela Marinha. E aí eu fiquei nessa curiosidade, 12 horas, como é que deve ser correr 12 horas? A vida passou, escola naval. Primeiro ano de escola naval, eu não pude fazer essa prova de 12 horas por motivos acadêmicos, é um ano muito pesado academicamente. E também fazendo fainas para os veteranos, toda a parte militar, a parte física, a parte acadêmica. Mas tu não tinha corrido nem uma maratona, assim, nem meia maratona? Já tinha? Até eu já tinha corrido prova de 5, prova de 10, 16 e meia maratona. Isso, não tinha corrido maratona ainda. Uhum. Muito menos outras distâncias, né, maiores. Sim. E eu não consegui fazer prova de 12 horas, mas consegui fazer uma prova de... Fiquei sabendo, né, que a Marinha organizava no Cefam, na Avenida Brasil, uma prova de 24 horas. Era organizada pelo Corpo de Fuzileiros Navais e acontecia no Cefam, na verdade, né? E aí já que eu não consegui 12, eu vou tentar 24, né? É bom que eu já... Viu? Quem não consegue 12, consegue 24. Quem nunca acordou de manhã pensando nisso, né, cara? Foi mais ou menos isso. Eu acordei esse ano, consegui 12, vou correr 24 horas. A logística também não favorecia ir para Vitória, correr 12 horas. Eu vou correr 24 horas. O tempo que eu ia gastar do Rio de Janeiro e Vitória, eu gasto correndo no Cefam. Exatamente, pô. E aí eu me inscrevi na prova, né? Só que fui treinando muito na brabeza, aquela coisa do garoto de 21 anos, na época, primeiro ano de... Foi segundo ano de escola naval. Eu tava ali com 21 para 22 anos. Treinava muito na brabeza, né? Hoje eu vou sair, vou correr até Copacabana e vou voltar. Isso na escola naval, né? Hoje eu vou correr 10 quilômetros aqui na pista. Hoje eu vou... Não tinha noção de nada. Nada. Da parte teórica, parte empírica, só... Tinha corrido até meia maratona, né? Aí eu comecei a treinar, fui pra prova. Cheguei na prova, nossa, tanto erro. Fazer crioterapia no meio da prova, parar pra dormir. Nessa primeira, né? De 24 horas, em 2013. Parava pra dormir? Aí como é que era? Hoje eu não paro mais pra dormir. Nessa época eu tive que aprender que não se para porque as dores vêm. Aí você tem que aquecer de novo. Tem todo um processo de retomada ali a voltar a sentir que tá correndo, né? Pro corpo, pra mente.
Que loucura, cara. Tem noção disso? Que tu para pra dormir, tu não para pra dormir. Você parou pra pensar o quão difícil é ficar 24 horas acordado? Agora imagina 24 horas acordado correndo. Mas o normal não é dormir. Esse não é o normal. Você tá numa prova ali, você só para de correr pra ir marchando, e hidratando, comendo e depois volta a correr. Corre. E eu fui aprendendo sempre muito dando murro em ponta de faca, né? Mas e como o quê? Uma sopa líquida, uma coisa assim? Ou comendo... É que você fez assim, eu pensei, vou levar o cara um prato na mão. Sim, mas é isso mesmo. Você vai com o prato na mão, geralmente a prova oferece também uma hidratação, uma alimentação. E aí você vai com a sua comida específica, tem gente que gosta de coisas específicas, e a prova oferece também. Então você vai comendo purê de batata, frango, macarrão, ou a sua comida mesmo, doce, Snickers. Dá pra você fazer uma prova só de... A prova... 1 hora, comer correndo. Dá pra fazer só isso aí já é uma prova. Comer correndo. Já elimina metade. Não precisa tá entendendo? Não precisa de tanto nível de dificuldade. Comer correndo já é uma prova. Uma bolonhesa. Cara. Não, mas daí vai o quê? Marchando, assim? Vai tipo meio... Vai marchando. Vai só dando... E vai pra faixa do lado, né? Pra não atrapalhar o pessoal que tá correndo na faixa de dentro. E aí vai comendo, acabou de comer, vai trotando até aumentar o ritmo e voltar a corrida mesmo. Mas e quanto tempo, assim, tu tá com... Cara, porque assim, se eu como... Digestão, cara. Se eu como... E, mano, se eu tenho que subir uma escada, depois... eu já não consigo mais, tá ligado? Tudo uma questão de adaptação, né? E aí, durante os treinos, a gente vai treinando também o gastrointestinal para ter essa... Ele, ao mesmo tempo que eu tô correndo, ele tem que fazer essa comida virar glicose para me dar energia, vai ser minha gasolina, né? Vamos dizer assim. E eu também não posso ficar tendo refluxo, não posso ficar tendo enjoo, vômito, nada disso. Então é algo que é treinável e a gente vai aprendendo durante os treinos quais são as comidas que mais vão se adaptando à nossa... o nosso estômago, o nosso intestino. Geralmente, todo atleta come Snickers, come bastante doce, essas balinhas, né? Balinha de gelatina, né? Tipo Fine, aquelas? Fine. E também tem a própria comida da prova. Bastante batata, macarrão, frango. As provas geralmente oferecem, né? Também uma alimentação a mais. E aí, mais ou menos, come de quanto tempo, assim? Mas se fosse... Geralmente de meia hora ou em 1 hora, eu costumo comer de 1 em 1 hora. Hidratar de meia hora, mas comer de 1 em 1. E aí come tipo um doce assim e faz uma refeição mais pesada depois. Joga umas calorias pra dentro ali. E é algo que também que eu sempre fiz muito na Brabeza, porque eu nunca tive um nutricionista pra falar, não, faz isso aqui, toma isso. Então eu fui muito que aprendendo e errando. Tanto é que nessa última prova agora de 217 quilômetros eu apaguei. Tive hipoglicemia, desmaiei, vomitei, minha namorada me salvou, dedo na garganta e desobstrui, enfim. Que isso, cara. Imagina o início A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Ele come a cada 1 hora. Então vamos supor que o básico, pelo menos um sneakerzinho e um chocolate. Mas eu chegando na Americanas ali, então, eu queria 48 sneakers. Aí sai todo mundo correndo, sei lá, 30 caras correndo, cada um saco de 48 nas costas, e o saco só vai diminuindo, cara. Só vai diminuindo. Chega no final só uma sacola. Já pensou? Caraca. Só os plásticos das balas fine. Caramba. Mas aí, tipo assim, tu corre de mochila com esse comida ou tu para e pega, assim, numa estação, alguma coisa assim? Durante as provas, a gente corre só o corpo mesmo e a comida fica ou com apoio, né? Geralmente tem um pessoal que presta apoio ou na mesa da própria organização da prova. Durante os treinos, a gente acaba tendo que levar a mochila porque tem que ter hidratação, alimentação, até uma roupa a mais, se for necessário, né? De repente você tá correndo num lugar de frio. Então, tem essa distinção. Durante os treinos, a gente tem que realmente levar a nossa mochila para levar toda, principalmente a comida, né? Os treinos muito longos. E aí, voltando ao assunto, lá em 2013, nessa prova de 24 horas, acabou que eu errei bastante, aprendi bastante, acabou a prova. Mas completou 24 horas? Completei. Aí fiz 142 quilômetros. Hoje não é uma marca, caraca, correu 142. Não é nada... Pois é, o Joãozinho que morava lá perto de cá corria 142 km também. Que não, cara? Na minha família é assim, cara. Todo mundo... Quantos km já tá correndo? Eu falo, não, mas 150, pelo menos assim, eu tô... Mas tô tranquilo. Tá tranquilo. Se você pegar um pouco mais pesado assim, vai eu, meu amigo Naldo Bene, a gente corre 300. Naldo Bene contador de histórias. Eu corri 142, até fui campeão, acho que na faixa etária ou algo do tipo. Foi na faixa etária. Eu falei, caraca, que legal isso, né? Acabou dando certo, entre aspas, né? Ganhei na faixa etária, apesar de ser um índice baixo, 142 quilômetros. E aí eu gostei. E aí a gente já conversou em off aí, mas o que eu gostei mais ainda, que eu pude atrelar o físico ao acadêmico. Por quê? Estava lá no 2º ano de escola naval, que é um ano mais pesado que o primeiro academicamente,
Só que não tem essa parte militar do quarto ano ficar te dando um monte de fânia, você tem que fazer fânia para eles, planilha disso, entrega aquilo. Só que é muito mais pesado academicamente que o primeiro. E aí eu, obviamente, sempre tive dificuldades em equilibrar os pratos, né? A parte acadêmica, a parte física, a parte militar. E aí eu fazia essa corrida de 24 horas, que era final de julho, lá no Cefam, ficava dispensado das atividades, né? 1 mês, 2 meses, e aí conforme ia acabando a dispensa, eu ia, pô, ainda tô com dor aqui, preciso fazer mais fisioterapia, me dá mais uma dispensa de 1 mês, 15 dias. Quando eu ia ver, era dezembro, eu já estava estudando para fazer uma prova final ou outra ali, e passava de ano. Eu falei, pô, eu tô correndo, que é algo que eu amo. Eu tô conseguindo estudar o período da tarde inteira para poder passar de ano. Eu vou fazer isso todo ano. Aí quando eu fui ver, eu tava correndo 24 horas no 2º ano de escola naval, no 3º ano, no 4º ano. E aí só o que aconteceu foi que as 24 horas passaram a ser outras provas, né? 217, 235 quilômetros, 200 e não sei quanto. Massa. E aí uniu o útil agradável. Bom, mas eu imagino... Por que você conseguiu dispensa? Eu não entendi. Porque eu terminava a prova muito quebrado, né? O tornozelo, o joelho, quadril, e até o ombro doía, até a mente doía. Aí eu ia lá e pedia uma dispensa para poder fazer fisioterapia, cuidar ali das articulações. Cara, sagaz. Mas eu ia dizer, tipo, que é legal que consegue utilizar também. A Marinha te ajudou com essa parte de infraestrutura de fisioterapeuta, até médico, muito, né? Para, tipo, dar essa infraestrutura que você não teria, talvez, correndo sozinho no paisano, né? Muito, demais. E assim, eu lembro dos nomes até hoje. Eu tenho muito essa coisa de lembrar exatamente quem me ajudou em todo esse processo. Assim. Se eu puder, até cito os... Pô, lembra Tenente Augusto, Tenente Roberta, ambos fisioterapeutas, né? E eram sempre pessoas que estavam muito presentes, que sempre deram muito de si para poder ajudar desde o aspirante, que estava com alguma dor específica dele mesmo, devido à anatomia, ou o que fosse, até o atleta. E até a mim, que estava fazendo algo por fora, era no âmbito marinha, mas era algo por fora. Eu chegava lá tudo quebrado, tornozelo, joelho, e aí eu pegava essas dispensas, podia estudar e me tratava também lá na fisioterapia, nessa época na escola naval, né? Pô, mas olha só, como é que tu não tava preparado quando correu a primeira vez 24 horas, né, imagino? Não tava assim... Nem um pouco. Cara, com certeza não. Tu não saiu da prova, tipo, quebrado, assim, depois, uma lesão grave, porque, pô, se eu corro meia hora, se eu corro 10 minutos com tênis ruim, sem preparar, eu já fico com o joelho doendo, a canelite, fácil de plantar. Cara, tu sai destruído daquela prova lá. Assim, eu saio destruído para poder andar, mas hoje, quando você passa a estudar, até comentei também, né? Já graduei na educação física, você começa a estudar fazendo pós, outro tipo de conhecimento. Você vê que o corredor ele precisa muito de treino de força e potência. Na época, eu treinava muito para que aquela coisa de garoto, né? Quero hipertrofiar, quero ficar grande. Querendo ou não, ajudava, então a musculatura estava levemente preparada para isso. Eu não saía quebrado no sentido, assim, de lesão, de, sabe, coisas mais graves. Saía mais a parte muscular e uma articulação ou outra doendo ali, inflamada, pelo próprio esforço, né, de 24 horas. Mas nada muito grave, assim, um rompimento, uma distensão, nada que eu tivesse que fazer uma cirurgia, nada disso. Só a dor mesmo de correr algumas horinhas ali. Mas você... não conseguia andar depois, como é que a galera, todo mundo ia embora? E aí, galera, 24 horas agora, cada um pra sua casa e ir embora como? Vai mancando ali, uma hora chega, vai mancando. Pede Uber, cara. Na época não tinha Uber, cara. Meu pai sempre esteve presente, aí ele me dava o braço aqui, eu ia apoiando e ia mancando. Os amigos sempre estiveram presentes, também foram fundamentais nesse processo aí, né? Você sempre tem que ter uma equipe com você para ajudar, né? Os amigos sempre estiveram presentes também. Aí dormiam lá comigo, a gente montava uma tenda, né, uma barraca lá no Cefam. Eles dormiam, ficavam controlando a parte de comida, de hidratação. Porra, é até bom que estreita os laços de amizade também. E é um grupo de apoio também, né? Pô. Sim. Chegava algum momento assim, pô, você tava correndo 24 horas ali, 48 horas. Em algum momento durante essa corrida você falava, cara, sabe, eu desisti dessa porra aqui, correndo distância longa pro caramba, já tá doendo tudo. Dor aqui, cansado e tal. Assim, talvez você não tenha passado por isso, né? Porque foi um desafio que você correu atrás. Mas quem tá prestando um concurso é um desafio meio que tipo, você tem que fazer. Você tem que fazer o TAF, por exemplo, 2 km, etc. Então, eu quando tava treinando pro TAF, cara, tava correndo, dava 1 km e meio, já tava assim, porra, velho, que merda, cansado já pra caramba, tô achando que não vou conseguir chegar nesse negócio. Dava aquela vontade de desistir.
Mas o seu desafio era muito maior. Chegar a pensar em algum momento assim, cara, quer saber? Chutar o balde desse negócio aqui, eu vou só virar nessa esquina aqui, Vou embora, que eu não aguento mais isso. Normal. Exato. E sabe qual é o pior? Ou melhor, não sei, né? Que você tá correndo, aí tá lá, 24 horas, você já correu 12 horas, 16 horas. Você fala, caraca, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida, eu odeio isso, correr é muito ruim, tá doendo tudo. Aí você termina, você fica assim, quando que é a próxima prova? Preciso correr. Igual agora, acabei de correr 217 quilômetros, fiquei a prova inteira reclamando, tá doendo, essa ladeira aqui infinita. Às vezes você olhava assim, tinha uma ladeira desse tamanho, assim. Aí você, caraca, eu nunca mais faço isso na minha vida, socorro. E minha namorada me acompanhando, né? Meu amor, me promete que eu nunca mais... Porra, não me deixa nunca mais fazer isso na minha vida. Me lembra, eu preciso de um contrato, eu preciso assinar e me processar. E aí agora eu já tô assim, quando que é a próxima? E eu tô inscrito numa prova de 24 horas, em julho. E eu fico, caraca, tô doido pra chegar logo, quero treinar logo e quero... Tem essa... Durante a prova você odeia aquilo. Você nunca mais, e quero desistir, quero ir embora. 2 dias depois que você cruza a linha de chegada, aquela sensação de, caraca, eu consigo. Eu me superei, eu... Achei que não fosse conseguir, tô mal treinado, fazendo comissão pra caramba e viajando, mas eu consegui. Aí você já quer partir pra próxima. Esse que é o grande problema da corrida. Caramba. Não, mas eu ia perguntar sobre isso assim. Pô, eu quando tô correndo minhas milhas, né? Sim. Minhas meia milhas, né? Meus metros. Cara, assim, eu lembro até no CFO, assim, que a gente tem o nosso TAF para tirar 10. Pô, 10 era baixo pra caramba, sei lá, correr 2.400 em 8 minutos é difícil, assim, relativamente pra tirar um 10. Para algumas pessoas, tá? Para algumas pessoas. Não, eu até ia perguntar mas depois... não é tão baixo assim também, não. Acho que 2.400 pra tirar 10 deve ser uns 9 e pouquinho, 9,30, Cara, pra primeira faixa de idade, acho que é 8 alto, eu acho que é 9 redonda. Assim. Acho que é 9 redondo, mas verdade. É um pace alto. Não, é difícil, verdade. Tu tirou 10 na Você viu que ele foi humilde, né? Cara, que tirou, cara, você tá doido. Tá louco. Mas assim, até vou pular minha pergunta ali, mas qual é a diferença aí de correr 200 quilômetros e correr 2.400 metros? Tipo assim, pra você. Né? Pra ele não é fácil, tá difícil, é isso. Um é um desafio, o outro nem soa. É basicamente essa a diferença. Não, Tu sua, cara, quando vai correr 2.400 metros, pô. Bastante. É difícil pra todo mundo. Tu deixa os colegas aí na frente e diz, vão na frente, depois eu alcanço vocês. Vou dar pra vocês 5 minutos de vantagem aí, daqui a pouco começa, tá, galera? Não, nessa época da escola naval, o pessoal até fazia uma brincadeira, né? Fala, por que ninguém faz o TAF? Aí o Gustavo vai e faz o TAF nós éramos 200 aproximadamente. Vai e faz o TAF de todo mundo. Chega lá, tira o 6, o 7 pra todo mundo. Isso dá pra fazer, é bem plausível. Aí ficava essa brincadeira, né? Mas não... Assim, não tem como... Dá para comparar um ou outro, tem que ter uma base aeróbica muito boa, mas o TAF você vai demandar uns treinos mais fortes justamente porque você tem um tempo ali, 2.400 para 9, 10, 11 minutos, tem um limite, salvo engano, por volta de 11:30, 12. Você vai ter que fazer uns treinos mais fortes. E o treino para ultramaratona é um treino muito de rodagem, né? Eu saio de casa para correr 30 km, 50, 60, 70, é um treino muito de rodagem, sobe montanha, desce montanha. Pro TAF você vai ter que fazer uns estímulos mais fortes ali para sustentar essa velocidade por mais tempo, né? Cerca de 10 minutos, né? É um pouco... O estilo de treino é bem diferente. Qual o ritmo, assim, o pace de 200 km, assim, mais ou menos? Numa prova de montanha... Nessas provas de 24 horas, eu corro 2 tipos de prova, né? Tem provas de 24 horas e provas de 217, 235, 200 e poucos quilômetros. Nessas provas de pistas de 24 horas, tem outras também, tem 12 horas, 24, 48. Varia ali entre 4,50, 4 e pouquinho. Tá de sacanagem, cara. Pra você ter ideia, Tu tá de sacanagem, no TAF da Marinha, é 2.416 para homem. Isso dá um pace de 6. 6, cara. Por 2.4 km só. Você tem que manter um pace de 6 por 2.4. Manter um pace de 4,5. 24 horas. Por 200 e tantos km, cara. Não, essas são as de 24 horas, que são em pista, que aí é 100% plano. Mas o TAF é em pista também, cara. Ninguém sobe ladeira no TAF. Varia por aí, de uns 4,50 varia de pessoa para pessoa, obviamente. Mas entre 4,50 e a caminhada, a marcha, né? Que aí seria um 7 por 1, 7 minutos o quilômetro, né? Mas, em média, põe aí cerca de 5 minutos e 30 o quilômetro, 6 minutos o quilômetro. Não, nas provas de montanha... A caminhada dele é um pace de 7, cara. Se você ouviu isso aí, ele falou natural. Não sei se você ouviu. A caminhada é um 7. Os caras, pra correr o TAF, é 6. Pra correr, o cara vai correndo, suando ali, como se não tivesse amanhã 6. 6 km por minuto. 6 minutos por quilômetro. A caminhada. 7 minutos ali, eu caminho isso aqui tudo.
Que a gente tem que se alimentar e tem que ficar somando quilometragem, então a gente não diz nem a caminhada em si, né? A gente fala muito marcha, né? Que é aquela caminhada mais cadenciada, mais ritmada. E aí você tá marchando e comendo, comendo, hidratando e volta a correr. E aí varia, né? Essa faixa aí de 7 km por hora, que é onde você tá meio que marchando, até ali os 12 e pouquinho, né? Quilômetros por hora. Por volta aí do 13,3 km por hora, que dá 4 minutos e 30 km. Fica nessa faixa ali, dependendo se você está comendo, se está correndo de verdade mesmo, dando volta. E na prova de montanha, o pace, né, o ritmo não é muito referência, porque você está subindo, descendo toda hora, então não tem muito essa referência do pace, né? Não é muito utilizado, mas varia nisso aí também. Se tiver no plano, que geralmente tem poucos planos, varia nessa faixa aí também, de 5x1, 6x1. Aquela corrida que é famosa lá em São Paulo é São Cristóvão? A São Silvestre? São Silvestre. São quantos km? São 15. Você não pensou em correr, assim, só pra falar, eu vou mostrar pra galera esse negócio aí. Chega lá, corre, e no final fica de boa, assim, só pra todo mundo chegar, sentar, suar, desmaiar, e você falar, cara, já acabou já esse negócio aqui? Quanto que é a próxima? Já dá pra começar aqui? Só pra dar uma assustada na galera. São Silvestre é muito interessante, porque quem não é muito do mundo da corrida, geralmente fala, a vovozinha, né? A vovozinha falou, meu filho, você não vai correr a maratona de São Silvestre, não? E aí o pessoal fala da corrida, que é usando a palavra maratona, né? Só que maratona a gente sabe, são 42.195 metros. E aí geralmente a tia do WhatsApp, a vovozinha fala, não, vai correr a maratona de São Silvestre, são 15 quilômetros, né? Não são... Tem essa história que é bem falada, né? Geralmente o pessoal acha que é maratona, né? O pessoal geralmente fala, maratona de São Silvestre. Legal. Já correu uma maratona? Agora? Na época eu perguntei ali na... Mano, ele sai de casa pra correr 5 maratonas seguidas. Mas então, o cara deve olhar assim, pô, maratona, 42 quilômetros. Não, pô, você lembra pra mim. Não, eu corri em 2015, estava no 4º ano de escola naval e corri a maratona de São Paulo. Nem sei porquê, eu me inscrevia assim, vou lá correr. Fazia uns treinos doidos e vou lá correr. Aí corri a maratona de São Paulo. Aí fiz acho que 3 horas e 33, tive um piriri no meio da prova, fiquei a meia hora no banheiro... Saí depois e ganhei ainda, né? Porque... Não, largando tudo tinha que largar, né? Você diga se me entende. E aí fiz a maratona de São Paulo. E fiz uma outra também que... Aqui no Recreio, no Rio de Janeiro. Saía dali da Praia da Macumba, ia lá pra Guaratiba, passava no meio de um monte de mato e voltava. Fiz só essas duas só. O restante foi tudo ultramaratona ou provas menores, né? Fiz acho que uma meia maratona também. O resto foi tudo... Cara, provas... e quanto fazer essas corridas extensas assim ajudava você no TFM, no dia a dia lá na escola? Então, ajudava bastante, porque, querendo ou não, eu tinha que estar sempre bem treinado, tinha que estar sempre com condicionamento físico em dia. Nessa época eu entrei na escola naval na equipe de pentátulo, e aí do 1º para o 2º ano, eles criaram a equipe de triatlo militar. E aí, para mim, era o 10, que eu ia estar correndo, ia estar pedalando, ia estar nadando, tudo que eu gosto. O pedal era uma novidade, na verdade, né? E aí eu falei, vou pro triatlo militar. E aí, triatlo militar eu fui no colégio naval, era triatlo normal, igual nós vemos as provas aí. E aí, no triatlo, eu pude unir o útil ao agradável, né? Eu dava bastante foco na corrida e sempre que possível eu estava presente na equipe ali, pedalando, nadando. E aí a corrida é a base de tudo, né? Que te dá bastante aeróbico. Então sempre tinha que estar bem treinado para eu correr, fazer as minhas corridas, participar das provas de triatlo da Marinha em si, da Escola Naval em si. E isso sempre me ajudou porque eu sabia que eu estava bem treinado, eu ia ter que fazer o TAF. Eu não tinha que fazer um treino específico, um algo a mais. Era só chegar e fazer. Isso sempre me ajudou. Fora a parte acadêmica que eu citei, que para mim foi fundamental, porque eu sabia que quando chegasse o final do ano eu ia ter que fazer a prova final. Eu ia ter corrido em julho, ia estar dispensado, ia estar ali a tarde inteira. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo sei lá da onde, resistência dos materiais, isso e aquilo. Nossa Senhora. Mas e aí tu participava também dos jogos militares, assim, pela Marinha ou não? Chegou a participar? Sim. Como é que foi a trajetória esportiva, assim, dentro da Marinha, né? A Marinha incentiva muito no período de formação você estar presente em alguma equipe, até mesmo que você tenha o seu conceito, e isso vai influenciar no seu conceito, né? Então, é a parte física, a parte militar e a parte acadêmica, né, da sua formação. E aí eu entrei no Colégio Naval indo pro lançamento de dardo. Do lançamento de dardo, eu fui... O pessoal nem sabe muito o que é, nem eu mesmo sabia, mas fui chamado, fui pro lançamento de dardo. Não é aquele assim, não. É aquele o olímpico, que puxa daqui de trás.
Pô, tu lançava o dardo, você ia correndo depois pra pegar o dardo. Lançava depois 200 quilômetros. Aí do lançamento de dardo eu fui pro Remo Scalaire. E aí fiquei o colégio naval todo Remo Scalaire, equipe ótima, remava com o pessoal. E aí no último ano eu fui pro triatlo militar, que a gente lançava granada, fazia uma pista de obstáculos, né, de natação e corria. E aí fomos para uma competição que existe entre a Força Aérea, o Exército e a Marinha. Essa competição foi lá na Ipicar, em Barbacena, e aí até vencemos por equipe, eu venci na parte do lançamento de granada. E na escola naval, essa competição já vira Navamaer o nome, que é entre a SpaceX, entre a AMAN, a AFA e a escola naval. Essa eu não participei, que eu já estava pelas ultramaratonas. Essa eu não participei. Fazia parte do triatlo, corria minhas ultramaratonas, mas não chegava aí para Navamaer. Justamente que meu foco eram essas provas de 24 horas, né? Você já pensou em fazer aquele Ironman? Tem a prova, não tem? Pô, tem. Todo mundo pergunta isso. Cara, deve ser metade do tempo de corrida, cara. Quanto Ironman deve ser para correr uns 120, eu acho, não? 120 km? O Ironman você nada 3.800, aí você depois pedala 180 e corre uma maratona. Que isso, cara. Molezinha. Mas o problema não tá aí. O problema tá em você pagar a inscrição de $1.000. Sério? $1 a 5,50. Caramba. Caraca. Deve estar por volta disso aí, 900, 1.100, tá nessa faixa aí. Manda um aí. e-mail pra eles e fala assim, o negócio é o seguinte, ó, eu quero fazer uma coisa aqui, ó. É pedalar 120 e correr 42. Fazer o seguinte, eu vou fazer tudo correndo e eu não pago a inscrição. A galera pedala, eu corro, eu não pago a inscrição. Vocês filmam. Nada pra somar, né? Nada, 3.8 com os 180, mais os 42 da 180, 42, 250 mais ou menos. 22 e soma mais os 3.8, é boa. O 225 ali tá plausível. Tá bom. Dá pra buscar. Mas o pessoal pergunta isso, mas a inscrição realmente... Cara. Pô, muito cara. $1.000. Puxada, né? E tem poucos Ironmans no Brasil, né? Acho que tem Floripa. Tem o Floripa, né? Só de Floripa que tem? A marca Ironman só de Floripa, mas tem diversas outras provas que são a distância Ironman, né? Que aí tem o Capixaba de Ferro, tem outras provas que também são na mesma distância. Mas até me perguntaram isso, eu falei, não, eu vou voltar a treinar a parte de pedal e água. Em algum momento desse ano eu vou sair de casa, ou do ano que vem, 2024, vou sair de casa, vou fazer a distância Ironman, mas sem precisar pagar $1.000. Sim. Vai ali, nada na Baía de Guanabara. E ganha alguma coisa? O ganhador ganha o quê lá? O cara que... Na outra maratona? Eu quero ver o Ironman, por exemplo. Então, tem a premiação da realização pessoal, que é mais importante, que né, aquela coisa de eu fiz, eu sou capaz. Pra quem tá fazendo, correndo, fazer de bicicleta não é uma realização tão grande mais, né? Sim. Então. E os melhores colocados em cada categoria vão participar do Mundial lá no Havaí, né? Em Kona. Legal. É legal. Uma experiência pra vida. O técnico que treinava a gente na época da escola naval até conseguiu a vaga dele, foi lá, salvo engano, em 2015, competiu em Kona. Experiência de outro planeta. Mas esses são aqueles caras imortais, né? São os top do top. Mas deixa eu te perguntar, tu falou ali em Piriri. E aí, 24 horas correndo, como é que é? Não precisa fazer alguma coisa. Banheiro vai fazer o quê? Precisa no banheiro ali. Como é que é? Tem banheiro. Geralmente nessas provas de circuito, geralmente são pistas de 400 metros. Tem uma cabine daquelas... Aquele banheiro químico. E aí a gente faz as necessidades, ele para rapidamente, faz as necessidades e continua. Vida que segue. Faz 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. E se é prova de montanha, para no matinho rapidinho. Isso. Geralmente essas provas de montanha tem alguns pontos de apoio e controle durante todo o percurso. 5, 6, varia, né? E aí você pode esperar chegar lá para fazer. Mas sabe que a vontade nunca bate certinho no ponto. A vontade não espera o ponto de apoio. Não, ela já chama o matinho ali, lenço umedecido. Tu já fez no matinho, já? Na verdade, eu nunca fiz num ponto desse, só no matinho. E aí, leva papel higiênico? Como é que é? Tem mochila? Geralmente leva lenço umedecido, né? Que acaba sendo multiuso. Às vezes quer passar embaixo do braço, em alguma navio. Então, aí você, nos que é de montanha e tal, não é esses de 24 horas que é em pista, você tem que levar uma mochila com algumas coisas daí. Aí tem 2 modalidades. Eu fiz, em 2017, uma prova de 235 quilômetros, que a gente chama de Survivor. Você leva a sua mochila com tudo que é necessário para você correr de um ponto ao outro. Qual vai ser esse outro ponto? É onde tem um ponto de apoio desse, apoio e controle desse. E aí você deixa lá o que a gente chama de drop bag,
que é você deixa mais comida, mais hidratação para você repor sua mochila e continuar correndo, né, mais 40, 50, até chegar no outro ponto. Sim, isso aqui. Essa é Survivor. A outra prova que eu fiz, essa última que eu fiz semana passada, 217 quilômetros, e uma outra prova que eu fiz, chamada BR-135, que também são 217 quilômetros, você tem o seu apoio, você tem um carro que te segue, o pessoal dirigindo, levando toda a alimentação, hidratação. Então você consegue correr só você, e aí quando for necessário hidratar e alimentar, você pega no carro rapidinho, hidrata, alimenta e continua a corrida. Obviamente é mais fácil, né? Não tem aquele peso ali de 5, 6, 8 quilômetros carregando nas costas, né? E é chato correr com mochila, né? Chato. Fica batendo Chacoalha, você tem que mudar a sua maneira de correr. É mais pesado, então eu já sou pesado, já tenho meus 90 quilos. Carregar mais 8, tô quase batendo 100. Imagina meu joelho fica... Pô, e falando uma coisa legal ali de o lenço umedecido também para secar e tal, porque assa, né? Tipo assim, que a galera até, tipo assim, até a camiseta, se tu não vai caçando aqui, o mamilo aqui, fica assando, né? Tem que, até imagino que calção, como é que é isso? Tem que trocar de roupa durante a corrida, como é que é? O ideal a gente, conforme vai saturando a camisa de suor, a gente ir trocando, né? E tem toda uma preparação, por exemplo, geralmente põe um band-aid no mamilo, né? Pra não assar, senão vai ficar em carne viva. Aí põe um band-aid na virilha, passa bastante vaselina, nas axilas passa bastante vaselina, vai repondo durante as provas, né? Justamente para essa fricção não acabar deixando assado. E aí até fiz uma descoberta em 2017, quando eu fui correr na Amazônia, aí um amigo fuzileiro naval que falou, pô, a gente geralmente quando vai pro campo, vai lá pro meio do mato, a gente passa creme vaginal no pé. E aí eu fui na farmácia, eu assim, né? Não, um creme vaginal, por favor. Aí, caraca, creme peguei lá, paguei, passei a melhor coisa do mundo. Aí o creme vaginal passo entre os dedos dos pés. E aí passo o creme vaginal e no restante vaselina pra caramba. A gente protege o mamilo com band-aid. E aí dá pra terminar a prova tranquilo. Pô, eu ia perguntar realmente, velho, chegar na farmácia e falar assim, me dá um creme vaginal e uma vaselina, por favor. Olha, o cara desse tamanho, se eu pergunto, se eu não pergunto, se você não, e daí o cara pergunta, pra quê? Pra usar no pé. Você, cara, isso aí tem uma tara. Esse aí é maluco. Tem fetiche de tudo quanto é tipo no mundo, né? Mas eu ia perguntar, tipo, fuzileiro e tal, o pessoal do exército, né, usa o boot e geralmente quando o boot molha e tal, porque molha na selva, meia, né, então. A meia tem que trocar, tem que cuidar muito do pé. Como é que é na maratona? Tem que cuidar muito do pé. Cuida como? Troca de tênis, troca de meia só? Como é que é? Geralmente leva mais de um tênis e bem mais de um par de meias, né? E aí eu sempre corri com aquela meia comum, nós conhecemos, né, só de encaixar o pé. E aí não lembro quem foi que eu conheço que foi para fora em algum momento, eu pedi para comprar uma meia que você encaixa os 5 dedos. Os dedos são separados. Meio de dedinho, assim. Meio de dedinho, isso mesmo. E apesar de ser de algodão e a gente suar e ter aquela fricção, mas aí você encaixa ela no dedo, ela protege muito contra essa questão de bolha e tudo mais. E eu não tenho muito esse histórico de bolha, né? Tive uma prova que eu tive bastante bolha, mas é algo bem específico, tava pé encharcado, até conto depois. Mas essa meia protege muito, então eu passo o creme vaginal, coloco essa meia de dedo por cima. E não é muito comum ter bolha, não. Só se tiver algum fator a mais. Um tênis que está atrapalhando, alguma coisa. A gente geralmente leva 2 tênis para fazer essa troca. E se a meia estiver encharcada, é bom que troque também, né? Não foi... Geralmente o lugar que quando é frio, igual foi essa última prova agora, Rio Grande do Sul, meu pé nem fez cosquinha de suor. Então eu mantive a mesma meia. A única meia que eu usei foi do início ao fim, do 0 aos 217. Não teve muito suor, né? Para ter aquela coisa da fricção, trocar a bolha, isso e aquilo. Mas... Nessa prova da Amazônia que eu citei em 2017, eu tive mais de 10 bolhas nos pés, porque a gente já largava cruzando um rio. Então o corpo estava sempre encharcado. E aí, bolha pra caramba, cara, perdi 7 unhas. Com bolha? Como é que consegue correr com bolha, cara? Acredito, ser humano é sempre capaz. Você corria na floresta amazônica mesmo? Isso, 2017. Caramba, cara, é só ladeira assim, uma ladeira abaixo, ladeira assim. Só. E quando desce ainda é água, né, na real, né? Variava muito. Ou era terra batida, ou era areia, ou era aquele... Tipo mangue, né? Igarapé, não sei. Meio que um barro. Ou cruzava rio. Às vezes a gente realmente descia o leito do rio, meio que flutuando, e entrava numa outra trilha. Então o corpo estava sempre molhado. E a gente vai adaptando. Quantos quilômetros na Amazônia? Essa foram 256. Mano, 256. Tem noção que os bichos?
Os bichos vão se espantando. Você tá correndo também, né, cara? Eu já vi um marimbondo ali, já ia correr dele, já tô correndo, vida que segue. Eles vão espantando. Daí tem histórias sinistras disso aí. Salvo engano, no terceiro dia. Essa prova foi uma prova de sobrevivência. Você coloca lá seus 15 quilos de... A organização da prova só te dá água. E aí você coloca tudo que você vai usar durante os 5 dias na mochila. E aí você já larga com uma mochila pesando ali seus 12 quilos, né? Comida liofilizada, kit de primeiros socorros, manta térmica, roupa, tudo que você for usar, rede de selva, tudo tá dentro da mochila. Então você tá correndo com seus 90 quilos mais os 12 ali. E aí você corre 20 e pouquinhos quilômetros no primeiro dia, 20 e poucos no segundo, 30 e pouco, 100 e pouco. O somatório dá 256. Nesse dia dos 38, o local que a gente dormia era o clarão aberto no meio da selva, sem comunidade indígena, sem ninguém. Cara, uma ali barraca daí só passa rede de selva e dorme. E aí... Reza a lenda, nunca vou saber, que é a maior concentração de onça no mundo, e aí os caras ficavam lá com a espingarda durante a noite, dando serviço lá pra proteger a gente, né? Mas era bom, né, cara? Porque se chegasse uma onça, tu não precisava correr mais rápido que a onça, né? Era só mais rápido que os caras estavam lá. Os caras estavam protegendo, mas sabe qual era a disputa? Nesse dia, era chegar o mais cedo possível, todo dia de manhã, 8 horas, tinha largada. E aí a disputa era chegar o mais cedo possível para colocar a rede de selva. Tinha aqui o local das redes de selva. Uhum. O mais pra dentro possível, que se acontecesse alguma coisa, a onça ia comer quem tava do lado de fora. Né? A disputa era chegar o mais cedo possível pra ficar no bolo ali, não ficar nas periferias. Né? E aí nesse dia, porra, a gente matou aranha e escorpião pra caramba. Foram 6... Aranha eu não lembro, mas lembro exatamente, foram 6 escorpiões. Um aqui a 10 centímetros do meu pé, assim. Aquele negocinho pra cima dele, assim. Caramba. Esse dia foi perigoso. Mas quanto à unha... Foi um caso bem específico, que o corpo estava sempre encharcado, então acabei perdendo 7 unhas, tive diversas bolhas. Perdeu 7 unhas? Foi no dia dos 100 quilômetros, que era o penúltimo dia. De correr, largava e corria 100 quilômetros direto. Aí perdi 7 unhas nessa prova. Mas... Que isso, cara. Mano, não acredite, um ultramaratonista vai se amarrar em te dizer que perdeu 7 unhas. Não tenho certeza disso, né? Mano, tu tem noção assim, se tu tem um calo, tu não corre? Eu não. Eu nem ando, cara. Se tem um calo, eu falei, nossa, hoje eu não consigo sair de casa, não. A galera fala, vamos tomar uma cerveja. Não, cara. Não, mas é aí que tu vê que tu é forte. Quando você tá com aquela dor, tá com aquele problema, aí você supera, aí você, caraca, mas eu posso. E aí você já passou por aquilo, e aquilo fortificou a mente. É quando você passar por uma outra situação daquela, igual eu contei, né, sobre o curso de mergulho, passa diversas situações, muitas provações físicas e mentais. Aí você pensa assim, mas eu já passei por uma hipotermia numa prova lá em 2017, eu sei qual é a situação, o que é isso, qual é a sensação, eu sei como é que a mente se sente, como é que eu me comporto fisicamente. Então você acaba que diminui o dano, né? Você diminui aquela dificuldade, porque você já passou, você já sobrepujou aquela dificuldade ali, física, cara, mental. Cara, vou fazer uma pergunta. Você já superou um baita desafio mental ali, né? Pô, o seu colégio naval, a escola naval, são cursos difíceis ali, tanto para entrar quanto para terminar. E aí, para mim, mais ainda. E você também já cursou já fez algo muito difícil fisicamente falando, né? Qualquer um que corre 200 curso de mergulho também já é, você nunca pensou em fazer um curso de operações especiais, não? Só para terminar assim, para saber, velho, já fiz uma coisa que é muito difícil mentalmente, já fiz o que é muito difícil fisicamente, vou terminar aqui um curso de operações especiais para fechar só aqui pra agora fechar o balão. Então, já fiz. Em 2018, tem 2 maneiras, sendo oficial, de você poder cursar, sendo da Armada, poder cursar o curso de mergulho de combate. O Grumec, né? O Grumec, até o Subnoel esteve presente. Ou você se forma pela Escola Naval, e aí no segundo ano de segundo tenente você é voluntário e vai cursar. Dá o nome lá. Só pode como segundo tenente? Como segundo tenente. Diferente do curso de mergulho escafandrista. O curso de mergulho de combate, no segundo ano de segundo tenente, você... Ainda na viagem de instrução, na viagem de ouro, né? Você dá o nome e aí no segundo ano de segundo tenente você cursa. Só tem essa oportunidade. Ou, sendo do quadro complementar, você também pode dar o nome pro curso de mergulho de combate. Eu estava na viagem de ouro, fui voluntário, isso em 2016. E aí fui cursar em 2018. Nós éramos 10 oficiais e 4 praças. E aí acaba essa distinção oficial, praça, todo mundo é aluno. Eu era o 10, eu não era o segundo tenente Gustavo Nascimento, eu era o 10, eu sou um número.
E fui cursar. Mas aí eu fui vendo que não me adequava para um curso muito bom, tá? Recomendo que todos passem por essa provação na vida, por essa dificuldade física e bastante mental. Você é testado todo dia. Mas eu fui reconhecendo que eu acho que essa atividade não é para mim. A gente tem que ter humildade, né? Colocar o rabo entre as pernas, olhar e falar, eu acho que não é uma atividade para mim. Eu acho que eu tô ligado, de repente, a uma outra área que foi o que veio a ser o mergulho, que eu fui conhecer justamente quando eu estava lá no Coliseu, que é onde o Coliseu é onde é feito, né? Onde é realizado o curso de mergulhador de combate, lá na base dos submarinos. E aí eu, lá no meio de uma flexão e um canguru ou outro, realmente não é para mim. Pesado. Mas é fisicamente muito pesado? Sim. Psicologicamente muito pesado? Tudo muito pesado, no caso. É fisicamente muito pesado, porque você realmente tem que ser selecionado para estar entre os melhores. E é mentalmente muito pesado, porque você está sempre sendo colocado à prova, né? Física e mentalmente. Mas nada de... Tem que ser um super-homem. Tanto é que... Né? Se formou é porque qualquer um pode formar. O Noel falou muito disso, né? Que é uma questão. Sim. Ele falou muito disso aqui. Ele até brincou, né? Olha pra mim, eu sou um cara normal, eu tô forte, né? Exatamente. E é um curso muito profissional, a duração do ano inteiro, por volta de 9 a 10 meses. E eu estive lá em 2018, reconheci que eu acho que eu não quero essa vida de mergulhador de combate, operações especiais, operador especial para mim. E lá eu conheci o mergulho de escafandria, que eu não conhecia nesse período de escola naval, colégio naval, não conhecia. E o que é o mergulho de escafandria? É um mergulho diferente. Você não é um operador especial, você não vai estar portando o seu fuzil, a sua pistola, o seu camuflado, não vai ser aquele cara da armada que virou um combatente, um operador. Ele é um cara que ele vai ser preparado durante o curso para realizar buscas, inspeções, pequenos reparos, reflutuações. Teve a queda um exemplo, né, bem prático e bem atual. Teve a queda da aeronave do ministro do Supremo Teori Zavascki, 2017, talvez, bem recente. Tinha lá uma equipe de mergulhadores escafandristas da Marinha para realizar aquela reflutuação, para trazer aquele objeto de valor à superfície para que fossem feitas as investigações e tudo mais. Então, você vê que o mergulho de combate surgiu lá na década de 70 como uma vertente do mergulho, porque viu-se a necessidade, né, de ter um operador especial para aquele meio, para aquele outro meio ali, mas são atividades bem diferentes no emprego em si. E aí o mergulho, a gente faz toda essa outra parte de reflutuação, buscas, reparos dos navios, para que os navios estejam prontos para poder fazer as suas comissões, cumprir as suas obrigações, né, perante a Marinha. E existe uma parte ainda mais específica, né? O mergulho de saturação, a parte de desativação de artefatos explosivos, que aí você vai se qualificando cada vez mais, né? Tem apneia, assim, também? Tem alguma coisa para apneia, assim? Bastante. Consegue ficar quanto tempo embaixo d'água, assim, sem respirar? Hoje, curso, assim? Hoje, assim. Vamos entrar numa piscininha aí? Você corri 200 quilômetros hoje, resolvi, agora eu vou fazer uma apneia aqui, só para refrescar. Então, hoje, assim, não estou treinando, não estou fazendo nada específico. Hoje dá para fazer por volta de 3 minutos. Não. Sem respirar? Aqui parado. Sem respirar? Não é possível. 3 minutos? Sim, mas isso é algo... Não. Isso é normal, cara. Não, cara. Não é que seja normal, já tá fora da realidade, já. Não, que isso, 3 cara. minutos, cara. 3 minutos. Não. 3 minutos. Tá se subestimando, né? Não, eu não, que não. sou... Não. É porque assim, acaba que... Mas e aí, quando treinado, assim, já conseguiu ficar quanto? 5 e 10. Não, Assim, cara, não tem condição, cara. 5... Vou te dizer o que acontece. Geralmente nesses cursos, seja no mergulho de combate, seja no mergulho de escafandria, a gente tem muito aquela coisa da liberação para ir para casa. Então, chega às 6 da noite, 7 da noite, vem um instrutor e vai falar, quero que vocês façam 2 minutos e meio, 3 minutos para poder ir para casa. De apneia ali. De apneia estática, parada na borda, calmo. É uma atividade muito importante, porque a apneia pode salvar a sua vida, de repente. Né? Então, tem que ter essa cobrança, não influencia só na apneia em si, mas também no controle mental de você estar submetido àquilo e conseguir manter a sua... Ainda não caiu pra não tem como, cara. A prova do TAF de natação é 50 segundos. Ele faz a prova sem precisar respirar, cara. Você não pensa nisso? Acredito, os mergulhadores da Marinha... Não, cara. Isso é 5 normal, minutos é muito tempo, cara.
Faz sentido nenhum isso, velho. E eu sempre... Cara, ele faz um TAF de corrida sem respirar, cara. Não, é diferente. É diferente. Aí já é uma apneia dinâmica, que aí já é um gasto energético, né? Uma necessidade de oxigênio muito maior, pô. Diferente. Mas tem essa coisa de vocês têm que fazer tal tempo para poder ir para casa. E eu, obviamente, sempre amei ir para casa. A melhor coisa que existe é você ser liberado para poder ir para casa. E às vezes 6 da noite, o frio do caramba, aquela água gelada ali, ó. Hoje são 2 minutos e meio, hoje são 3 minutos. Eu ia até apagar. E aí tem os meus amigos que estão... Até apagar? Apagar. Porra. E tem os meus amigos que estão de prova, né? Estavam acompanhando esse processo. Porque eu queria ir para casa. Porque se você... 2 minutos e meio, um exemplo. Ó, eu quero 2 minutos e meio para todo mundo poder ir para casa. Se você não faz, você vai ter que pagar de uma outra forma. Por exemplo, não fez 2,5, mas fez 2 minutos. Então faz o seguinte, paga 30 flexões ali para compensar e volta para a água para você poder tentar de novo os 2,5. Eu não queria ficar acelerando meu coração, ficar pagando flexão, canguru, seja lá o que for, para poder ir para casa. Aí é o que a gente chama de chivunkar, né? Chivunkava e ficava lá tendo as contrações abdominais lá e... E como é que... Ah, não, cara, que isso. Como é que te salva, né? A segurança disso, tipo, o cara ficar olhando ali, ver se tu apagou. Sim, existe toda essa preocupação extremamente profissional. Isso assim, estou citando de ambos os cursos, né? Claro, é. Tive a oportunidade de fazer o curso de mergulho de combate, tive 2 oportunidades de fazer o curso de escafandria. Na primeira eu fui reprovado, 2019, agora 2022 consegui ser aprovado. Mas tem sempre pelo menos 2 profissionais, 2 já mergulhadores, instruídos, todos cursados em primeiro socorro. Ficam de olho ali. Mas como que eles sabem, cara? Porque qual que é a minha referência? Olha, se um cara entrou no fundo d'água, deu 1 minuto e ele não saiu, deu merda. Mas um cara que fica 5 minutos, como é que você sabe? E aí, será que deu, será que não deu? Ele pode estar só ali. Então, tem toda uma preocupação. Você tá com a mão na borda, ele te cutuca, você dá um sinal de vida, tem toda uma preocupação. Sim, toda uma preocupação. Aí você dá o seu sinal de vida ali, né? Se mexe. 5 e aí, minutos. caso aconteça do cara apagar, tem sempre alguém pulando na água já. Sabe, é bem profissional, é bem... E tem uma apneia dinâmica, assim? Como é que é feito isso? Como é que é esse teste? Como é que é? É tipo, nadar sem respirar? Você vai mergulhar e fica nadando lá embaixo até... até apagar, né? Até apagar e sobe. Você só aquela costinha subindo. A apneia dinâmica não existe um teste específico, mas ele é muito utilizado no dia a dia. Às vezes ele te dá um peso, então aqui, esse peso de 20 quilos. Você tem que andar, fazer todo o perímetro da piscina por baixo d'água e voltar. São diversos testes, mas eles são muito utilizados para você fazer aquele controle, para você verificar o controle emocional do aluno, né? Então, realmente é muito utilizada a dinâmica, mas não como um teste, mas para você ver se o cara consegue manter a calma, sabendo que ele tem que cumprir uma missão ali, tem que fazer aquele perímetro da piscina, às vezes 2 voltas, ou então vai lá, dá o peso para alguém e volta. E nisso você está em apneia dinâmica, está gastando bastante energia. Ou então vai e volta, vai e volta. Eu tenho diversas atividades que são propostas pelas equipes de instrução, tudo planejado, sabendo, né, do limite de cada um, mas sempre buscando que você ultrapasse o seu limite, porque essa é a ideia do aluno, né? Sempre ultrapassar o limite, ver que é capaz e testando o cara nas mais diversas situações para já pensar lá na frente no que há de vir, né? Depois de formado, nas dificuldades depois de formado. E o que você pode dizer assim que a ultramaratona, o preparo físico nas corridas e até na natação que eu tinha comentado antes, ajudou no curso de mergulho, assim, o condicionamento... E vice-versa, né? E vice-versa também. O que o mergulho ajuda hoje a você a correr mais, não sei, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que assim, as experiências que eu acabei passando na corrida, que eu não pensava em cursar mergulho, né? Mas eu acabei passando por experiências que, conforme eu havia falado, eu nunca tive ninguém para me orientar, para falar, Gustavo, faz isso, usa tantos casacos, se alimenta assim. Então foi tudo dando murro em ponta de faca. E eu fui aprendendo sobre tudo, sobre a alimentação, sobre a hidratação, sobre a roupa. E eu tive muitas situações que eu tive que aprender muito errando. Sim. Tive hipotermia em prova, tive provas que eu estava com um cansaço extremo, uma dor extrema, tive que continuar, tive sempre que passar daquele limite, me adaptar, que eu até falo muito, né, sobre adaptabilidade. Tive que me adaptar e continuar, ou eu desistia. E aí no meio que nós viemos não existe muito essa coisa do eu desisto. Fui me adaptando e fui cursar primeiro o mergulho de combate, em 2018. Fui cursar o mergulho de combate. Diversas situações que eu passei ali,
eu pensava assim, pô, eu já passei por isso. Na verdade, eu passei até pior. Eu tenho que correr tantos quilômetros de calça e boot, ou então tem que correr com mochila nas costas, isso e aquilo, tanto peso a mais nas costas, ou então tem que fazer uma apneia de tantos metros. Eu pensava, pô, mas já nadei 20 quilômetros. Isso daqui, será que eu não vou ser capaz de fazer? Vou sim, pô. E aí isso te dá muita autoconfiança. Não soberba, mas te dá muita autoconfiança, né? Eu já fiz pior. Tem um autoconhecimento. Muito, te dá muito autoconhecimento. Eu acho que, inclusive, é o maior ganho quando você corre provas mais longas ou se supera, seja para ser mais rápido ou para ir mais longe, é o autoconhecimento, para tudo na vida, assim. Então, isso não vou dizer que foi fácil, não foi, nem no curso de mergulho de combate, lá em 2018, que eu saí, nem no curso de mergulho, né, de escafandrista, em 2019, que a gente diz, né, que tomei pau, né, fui reprovado. Nem agora, quando eu me formei, não foi fácil, de jeito nenhum, pelo contrário. Até seria vergonhoso se fosse fácil, porque a gente quer que seja difícil, né? E foi bastante difícil. Mas essas provações, eu pensava, pô, mas já tive hipotermia, tô aqui agora num tanque gelado. Isso daqui acho que não se compara àquela hipotermia que eu tive lá, que eu não conseguia pensar, que fiquei tendo alucinação. E aí isso ajuda muito, né? E aí o curso de mergulho, pelo fato de ter concluído, ter passado por todas aquelas situações, hoje ajuda também na corrida. Que aí eu penso, pô, tava lá em Angra, tem uma parte que é uma qualificação que você passa um mês em Angra dos Reis, só colocando em prática tudo que você aprendeu na teoria. E você fica, caraca, mas eu passei por tanta coisa que já foi mais difícil, já foi difícil, né? Hoje em dia eu tô aqui no curso, tá sendo bem difícil todo dia, e às vezes o dia acabava à noite, acabava meia-noite, 2 da manhã. E aí você vencia aquilo. E aí venceu, linha de chegada, me formei. E aí hoje tudo que eu vivi no curso ajuda de volta na corrida. As situações todas que eu passava lá até meia-noite, 2 da manhã, todo frio, toda a fadiga, né? Você hoje ajuda na corrida. Então você vê que tudo está interligado, se ajudando, né? Principalmente no âmbito mental. Muito, muito. Autoconhecimento, muito. Bom, tu falou aí na hipotermia, alucinações e tudo mais. Quando você está tendo ali uma hipotermia, eu sei que o frio é óbvio, o principal sintoma, mas o que mais que você sente, assim? O que você pode fazer naquele momento para evitar isso também? Que tipo de alucinação também o que tem? Quais são os sintomas ali que você vai sentindo, que hoje você deve saber já, né? Pô, imagino que você, tô com frio, mas você chega um momento que você percebe que não é mais só frio. É um algo a mais. Eu tive esse episódio, como eu falei, né? Dando murros e pontas de faca, aprendendo na marra ali empiricamente. Fui correr uma prova de 235 quilômetros, 2017, a famosa UAI, né, Ultramaratona dos Anjos. Tinha um limite de, salvo engano, 60 horas para terminar. E aí eu já estava correndo a 200 quilômetros. E aí, na véspera da largada, meu pai sempre me acompanhou, né, sempre esteve presente, graças a Deus, sempre gostou de estar presente também. Tenho muito orgulho, muita admiração, ainda mais, né, por ele, devido a isso. E aí ele cismou que iria ir no jantar de massas da prova. E aí quando eu fui ver, eu tava indo dormir de madrugada para largar às 7 da manhã. Enfim, não dormi nem um pouco bem. Dormi 3 ou 4 horinhas, só fui para largada, para correr 2 dias seguidos. Segui no quilômetro 200, já tava tendo alucinação há muito tempo. Cheguei a ver um Chevette parado assim, chegando perto, você vê que é mentira, se desfaz assim no ar, assim. Que loucura. Vi um caminhão, vi cobra cruzando na minha frente, aí você chega até a pular assim, você vê que é mentira. E a mente começa a criar aquelas coisas e você vê que tá mal. E aí eu já estava com medo de tomar cafeína, porque você vai tomando cafeína, querendo não, você está estimulando artificialmente seu corpo a se manter acordado, né? E aí a equipe de uma outra atleta, que ela tava... Era uma prova Survivor, né? Lembra que eu falei? Eu estava levando todo o meu equipamento, minha comida. E aí uma outra atleta, que estava até liderando a prova, uma feminina, né? Liderando a prova, ela veio com a equipe dela de apoio, ela não estava Survivor, e eles me ajudaram, foram me carregando, me incentivando, até o quilômetro 203, que era onde tinha esse último ponto de apoio e controle. E eu já cheguei no 203, quando meu corpo parou, que isso era no alto da montanha, devia estar uma sensação negativa ali, de sensação térmica negativa, provavelmente. Quando meu corpo parou, já começou a tremedeira evoluiu para eu não conseguir mais pensar se eu ia sentar, se eu ia deitar, se eu ia comer, se eu ia... Quando eu fui ver, eles tiraram minha manta térmica, já me enrolaram na manta térmica, o casaco por cima, umas coisas por cima, arrumaram um pedaço de papelão, o tamanho dessa mesa. Isso era num bar, né? Esse ponto de apoio era num bar, lá no alto da montanha, no quilômetro 203. Faltavam só 32 para a chegada. E aí eles me enrolaram na manta térmica, deitei no papelão e apaguei. Fiquei lá dormindo.
Aí parei, para recuperar, né? Para parar com essas alucinações, com essa hipotermia. E a sensação da hipotermia é horrível, porque primeiro que você quer tirar a roupa. É meio contraditório, né? Contra-intuitivo, assim. Contra-intuitivo, porque você quer tirar a roupa, você tá morrendo de frio, você quer tirar a roupa. Você dá vontade de sair se livrando de tudo que tá te encostando e você não consegue pensar o básico. Eu quero beber água. Você não consegue decidir sobre você mesmo. Uhum. E você não sabe se quer beber água, se quer sentar, quer deitar. E eles fizeram isso tudo pra mim, sem pedir. Coincidentemente, encontraram comigo no caminho, me ajudaram. Me jogaram no papelão, dormi por 4 horas. E aí, com 40 horas de prova, se eu não me engano, eu relarguei. Isso estava 36 horas de prova. Aí, com 40 horas de prova, eu, de repente, acordei, relarguei. E aí, cruzei a linha de chegada, né? Foi um perrengue... que loucura. Caramba, doideira. Doideira, cara. E nisso tu vai aprendendo muito, cara. Porque eu aprendi muito sobre ganância nessa prova. Eu estava em 7º lugar, assim, e eu nunca fui um cara competitivo, por incrível que pareça. E aí eu aprendi muito sobre ganância, porque eu estava em 7º lugar, e aí o 3º ou 4º lugar, não lembro, estava 2 horinhas à minha frente, falei, vou pegar esse cara. E aí, conforme você vai acelerando, eu fui ficando mais cansado. Muito diferente, né? Você ser ambicioso e ser ganancioso. Eu fui muito ganancioso. E aí comecei a ter essas alucinações e hipotermia, enfim. Quando eu fui ver, eu estava lá apagado, dormindo. E eu vi que realmente a gente tem que se conhecer, e essa prova me gerou isso, muito autoconhecimento, que veio depois acabando por me ajudar no curso e tudo mais, né? Pô, já tive hipotermia, sei como é que é a sensação, agora eu só tô sentindo frio. Algo normal. Tô nadando aqui, não vi nenhum chevette ainda, cara. Não vi. Vi bula sem cabeça, cara. Bula sem cabeça é maneiro de se ver. Aí você teve certeza que tava no céu. Com chevette, você fala, pô, será que tem um chevette aqui no meio da Amazônia, uma cobra, você fala, pode ser uma cobra. Você fala, uma mula sem cabeça, você fala, não, tô doidão. Essa prova é em Minas. Você pega a estrada real, aí você sai de São Paulo e chega em Minas, ou vice-versa, sai de Minas e chega em São Paulo. E aí a mula sem cabeça é interessante, porque você vê o foguinho mesmo assim, aí você chega perto, cara, não existe mula sem cabeça. Aí tu, Caramba. Cara, a ultramaratona é uma, como é que eu posso dizer? Experiência única, com certeza. A experiência única de autoconhecimento que você não traz no livro, não aprende nas situações da vida, assim, de vou correr uma maratona. Tá, você vai correr 3, 4 horas ali, acabou, vai pra casa. Só que você ficar 2 dias correndo, você aprende sobre o ser humano que você é, sobre a sua mente, sobre o seu corpo, sobre o seu espírito. Cara, é interessante, é muito interessante, por incrível que pareça. Caraca. Pô, eu ia te perguntar, entendendo, né, você falando aí sobre 200 quilômetros, 300, enfim, quando tem uma prova assim de montanha, 217 quilômetros, você corre 200 sem parar, você dorme, você para, como é que é esse descanso aí para cada etapa? Eu vi que você falou sobre os postos de apoio ali, né, mas como é que funciona exatamente? Durante a prova, geralmente tem pontos de apoio e o normal é o pessoal esperar chegar nesses pontos de apoio para fazer um tratamento melhor do pé, uma dor que esteja sentindo, algo do tipo. Chega a dormir? Você dorme ou não? Não, não acho válido dormir. Não conheço ninguém que ache válido dormir. Justamente... Mas você fica 2 dias sem acordado? Sim, acordado, direto. Caraca, velho, que loucura. Justamente porque você dorme. Você tá ali, né? Correndo um exemplo, 20 horas. E aí você dorme. Até você reaquecer, você entender novamente o que você está fazendo ali, as dores que você está sentindo, é muito ruim, é bem negativo, assim, para você ter que se readaptar à prova, ainda mais se for num ambiente frio, aí nem se fala. Então... Já é ruim acordar 6 da manhã no frio, pô? Horror. Aí você acordar no frio, morrendo de dor, no meio de uma prova assim, tô correndo há 20 horas, aí tirei um soninho de 3 horas, horrível, horrível. Caraca. E é normal a gente seguir direto, no máximo, o que eu falei, né? Geralmente, no plano, você corre, na subida, dependendo da subida, se for bem pouco íngreme, dá um trotezinho, mas o normal é caminhar também, e na descida é um trotezinho para não sentir muito o joelho. E a gente vai variando esse ritmo conforme a montanha sobe e desce, né? Mas dormir não é muito comum, não, justamente por causa dessa dificuldade, né? Você para e dorme 1 hora, e para voltar à prova ali, aquecer de novo e tudo mais 1 hora. Então você acaba perdendo muito tempo. E ainda mais se você estiver lutando por colocação, né? Aí mesmo que o cara não vai dormir, aí ele vai direto. Pô, aí o cara fica às vezes 3 dias sem dormir. Dá pra ficar 2, 3 dias sem dormir? Como é que eu já fiz prova de 47 horas, 2 que eu fiquei correndo 47 horas, mais de 2 dias não sei, 3 dias não sei. Nunca virei uma terceira noite. Você vai fazer essa de 470, é isso?
pretendo fazer, se tudo me permitir, dependendo da vida profissional, né, no ano que vem. E aí, como é que é a prova? Essa dorme? Não. Essa provavelmente eu vou ter que dormir. Aí vai ser um outro nível de autoconhecimento que eu vou ter que aprender aí, dando mais burro em ponta de faca. Vai ver o Saci daí. É o Saci, já viu a sem cabeça. A Cuca. Essa prova é a mesma que eu fiz de 235, só que você bate e volta. É mesmo. Já conhece o trajeto, então. Vai conhecer a paisagem lá do contrário. Você tem a oportunidade no exército, correr pra lá e correr pra cá. Agora você vai ter esse daí, você vai ir e precisa conhecer o trajeto. Exatamente. Agora eu vou bater lá e eu vou voltar, pô. E te fazer uma pergunta. Pô, um cara que não corre, o cara não faz nada. Pensa num cara sedentário. Quanto tempo ele leva de preparação para poder começar a pensar em correr uma outra maratona? Mesmo a mais básica ali. Tá, o cara que não corre sedentário total. Não faz nada. Uma pessoa comum. Assim, é um número difícil seria muito chute, né? Mas eu poderia dizer aí que talvez 2 anos, dependendo do cara, dependendo de como ele se adapta àquele volume de treino, como ele se adapta, principalmente o que eu falei, né? Do gastrointestinal, de estar sempre colocando comida para dentro, água para dentro, eletrólitos para dentro, para repor os sais minerais, né? Então, tem muito essa parte física, essa parte gastrointestinal e também a parte mental, né? Porque sim. Ele vai pensar em desistir. Exatamente, pô. Não adianta, é muito difícil você ver um cara que correu 10 quilômetros, do nada eu vou correr uma prova de 200. É muito difícil, porque é todo um processo que você vai aprendendo como se hidratar, como se alimentar, como suportar as dores, como ir adaptando o seu corpo ali conforme as dores forem surgindo. Mas quais são os marcos que você imagina nesse período de 2 anos assim que o cara vai bater? Tipo, por exemplo, o cara não faz nada. Aí, no primeiro mês, ele deve terminar o mês correndo, sei lá, 2 km. Eu tô chutando, para você completar aí, qual que é a sua ideia? Quanto tempo ele vai demorar para correr? No primeiro mês ele corre tantos km, no terceiro tanto, no sexto tanto, em 1 ano ele vai estar correndo tanto, mais ou menos em 1 ano e meio ele já deve estar mais ou menos aqui, no fim de 2 anos está correndo tanto. É um cara ousado, nunca fiz nada, só corro da sala pro quarto, do quarto pra cozinha. Ele consegue ir se preparando ali para de repente ter uma primeira experiência, nesse caminho é bom que ele faça outras provas, né? Meia maratona, provas menores. É bom que, de repente, em 6 a 10 meses, pode ser que ele consiga já estar preparado para uma maratona, por exemplo. 1 ano, saindo do sedentarismo, 1 ano é um tempo razoável, aceitável talvez para uma maratona. E aí, dependendo da evolução dele, do quanto ele pôde se dedicar nesse período, pode ser que 2 anos a 3 ele consiga já estar fazendo uma prova dessa. Mas é extremamente importante que ele passe por todo esse processo de aprendizagem, não pule muito. Não estou dizendo que ele necessariamente tem que fazer 5, 10, 20, 21, né, no caso, 42, tanto, mas que ele, pelo menos nos treinos, passe por esse processo de aprendizagem, de sentir a dor, suportar, sobrepujar e manter o treino. Saber se alimentar, passou mal, parou de passar mal, continuou o treino. Hidratou, senti que estou hidratando mal, vou melhorar a hidratação. Estou colocando poucos eletrólitos para dentro, repondo sais minerais. Tenho que ir aprendendo como é que ele vai reconhecendo o próprio corpo, né? Na corrida a gente geralmente usa a urina como a urina e o suor como um indicador. Um indicador, né? Pô, minha urina tá amarela pra caramba, tô me hidratando mal. Então tô suando pra caramba. Então aí ele tem que ir aprendendo a se adaptar a todo esse contexto, entendeu? Então é muito mais do que o número. 21, 42, 10 quilômetros, 200 e tanto. É mais o cara se conhecer para ele dizer, não, eu tenho condições. E aí pode durar 2 anos, pode durar 3, pode durar 10. Depende muito do cara. Mas, de repente, para um cara ousado ali, 2 a 3 anos, saindo do sedentarismo, ele se dedicando, abdicando da vida social ali razoavelmente, né? É justo. É um tempo bom. Boa. Quer perguntar uma coisa? Eu queria perguntar só mais uma coisa rapidinha, que era... Ele falou das meias, quando leva uma porrada de meia. Mas eu ia perguntar do tênis, cara. Uma corrida de 200 km mata um tênis, né? Ou mais de um tênis, eu imagino. Não, nada. Tem um tênis especial para corrida? Tipo, é diferente dos tênis de corrida para, sei lá, 10 km? Depende do... Acha que é igual um pneu de carro, cara? Vamos um Xelan, às vezes um Firestone. Aí dura mais, vai durar menos. Olha só, assim, não, vamos trocar esse pneu. Cara, geralmente é um número muito por alto, né? Varia de pessoa para pessoa. Sou um cara pesado. Então bota aí que um número por alto a cada 800 quilômetros, variando de 600 mil quilômetros, eu troco o tênis, mas não tem essa conta, eu não fico lá controlando. Mas não é um tênis por corrida. Não tem um odômetro pro tênis, não, né? Oi? Não tem um odômetro pro tênis. Não tem um odômetrozinho dele de correr 50, agora 150. Bateu 600, vou parar de usar. Não tem esse número... Vai pra revisão. Não tem esse número cabalista. 600 km ou 6 meses, você troca o tênis. Que vier primeiro.
O normal é a gente estar usando o tênis, ele está sentindo o quanto ele está confortável no pé, né? O quanto ele está se adaptando ao pé. E de repente fala, não, esse daqui acho que já deu, vou avançar para um próximo. Mas não faço esse controle, né, certinho ali, a gente só vai sentindo e vai usando. Não tem um tênis muito específico. O que geralmente a gente muda ali, né? Você vai fazer uma corrida de trilha. É uma corrida muito técnica, e aí você tem necessidade de ter um tênis que tem garras embaixo, ele tem uma biqueira mais dura, justamente que você pode chutar um tronco de árvore, você precisa ter aderência para subir a montanha, barro às vezes. Numa prova dessa, que é pista, onde passa carro, e essa última que eu fiz, por exemplo, Rio Grande do Sul, não choveu, foi sol e frio a prova inteira. Um tênis normal, de asfalto mesmo, você consegue levar e correr, entendeu? Você tem que fazer essa adaptação. E vai ter lama? Não vai? Vai ter um terreno que precise de mais aderência? Não vai? Tem todo esse conhecimento ali, né? Que você vai aprendendo conforme vai dando murro em ponta de faca ali ao longo da vida. Caramba, maneiro, show. Gustavo, obrigado, cara, pela presença aí, por compartilhar um pouquinho dessas coisas que eu acho que nunca mais eu vou ter oportunidade de ouvir de novo, de alguém falar, pô, eu fiz 5 minutos de apneia, corri 250 km. Acho que você é a primeira e a única vez. Vi a mula sem cabeça. Porém, eu vou ter a possibilidade agora de chegar para outras pessoas quando alguém falar comigo assim, cara, quer competir sobre quem fica mais tempo embaixo d'água? Eu vou falar, cara, competir com você, eu conheço um cara que fica 5 minutos. Não, mas isso é algo... Eu só quero que assim, as pessoas têm que entender que até a mensagem que eu passo como Capitão Ultra, né? Comecei com esse projeto no Instagram em janeiro, ali para fevereiro, de que eu tento fazer com que as pessoas entendam que assim, eu sou uma pessoa normal. É assim. Quem não? Quem não corre 200 km? Sou uma pessoa normal de 90 quilos, então assim, não sou esses kenianos aí de 50 quilos que voam, então sou uma pessoa normal, 90 quilos, que comecei correndo provas de 5 quilômetros, comecei lá nadando na escolinha lá, e fui buscando, e hoje sou capaz de correr 200 quilômetros, ok. Mas é o mesmo cara que também, de repente, está estudando. Não dá pra... Tá convencendo ninguém, cara. Que isso, tá convencendo ninguém, cara. Sério mesmo. Ninguém... Sabe o que eu fiquei imaginando? Já viram? Não sei se vocês já viram. Era em algum programa da TV, eu acho que era no Fantástico, que tipo, tinha uma parte do programa que era tipo Super-Homem, sabe? Aí tinha um cara que escalava tipo um prédio, sabe? Só escalando mesmo, na mão, nu, assim. Eu imaginei ele chegando lá e falando assim, não, eu corro 250 quilômetros, eu faço 5 minutos de apneia debaixo d'água, mas eu sou um cara normal. Se você, assim, tentar também, 90 quilos, você vai chegar lá, viu? Vai, mas é óbvio que vai. É isso que eu tento passar pro pessoal, que justamente qualquer um que quiser buscar algo a mais, isso acaba ajudando muito em todos os âmbitos da vida. É o cara que está estudando, de repente, pro concurso. E aí ele tá, obviamente, cuidando da parte física dele ali, dando uma corridinha ou outra. O cara que se propõe a fazer aquele algo a mais, ele vai conseguir, justamente porque ele teve essas provações... Ele passou por aquilo, ele viu que ele é capaz, isso ajuda em todos os outros âmbitos da vida. O autoconhecimento que você falou muito. Tem até um vídeo muito legal no teu Instagram, né, cara? Do senhorzinho carregando, levando... Pô, aquele vídeo viralizou, cara. 3 milhões de... É um vídeo que... Pode contar pra você, acho que é mais fácil. Eu em determinado dia, fui fazer um treino de 50 quilômetros, né? Saindo ali do aterro do Flamengo, eu fui bater lá na Barra da Tijuca, voltar, curti o treino ali. E eu tô andando em Copacabana, eu vejo um senhorzinho, numa cadeira... Ele correndo, né? Apoiado numa cadeira de rodas, né? Empurrando uma cadeira de rodas, com uma senhora sentada. Falei, caraca, que cena bonita, cara. Aquela cena bonita de se ver, te dar orgulho, assim, da vida. Na praia eles estavam ainda? Na praia, na hora da Copacabana. Perfeito. E aí, a senhora Amélia, né? 92 anos, é a mãe dele. E aí, ele tava carregando a cadeira de rodas, eu puxei o celular assim. Eu já tava nessa pegada de ir respondendo perguntas pelo Instagram. E aí eu parei rapidinho, peguei e coloquei para gravar. Eu falei, meu amigo, porra, faço um conteúdo pro Instagram, sou tenente lá da Marinha. Nessa época eu era o tenente ultra, né? Não era o capitão ultra. Aí eu fui promovido e faço conteúdo pro Instagram sobre corrida, qualidade de vida, saúde. Posso, se o senhor se importa, né, de eu filmar o senhor, a mãe do senhor? Não, que isso? Aí comecei a filmar. Vim correndo aqui com o celular no lado e fui filmando. E ele começou a falar que ele com 69 anos, agora já fez os 70... Ele, porra, tô um garotão aqui, ó, cheio de saúde, corro todo dia com a minha mãe aqui, empurrando ela na cadeira de rodas. Minha mãe, 92 anos, não toma um remédio. Tomou um remédio. E aí toda essa história chamou muita atenção, né? E teve 50 mil compartilhamentos, 3 milhões de visualizações, porque é algo que chama atenção. Você vê a importância de se cuidar, e tá lá, a dona Amélia com 92 anos,
Tá de cadeira de roda, ok. Aí não tem muito o que fazer, porque já é osso, já é músculo, já é sarcopenia, tudo mais. E ele fala no vídeo, não, minha mãe correu comigo até os 90 anos. E eu tô aqui, ó, 70, inteirão. E aí ele, coincidentemente, no final ele pergunta, esse tenente é de qual força? Eu falo, sou tenente da Marinha. Ele, porra, eu fui fuzileiro naval. Aí tá em casa, Semper Fidelis. E aí viralizou e... Essa cena, porra, bonita demais, marcou muito demais. Legal, cara. Quem não viu, acompanha lá no perfil do Capitão Ultra, antigo tenente, que vale a pena. Pô, muito legal esse Reels mesmo. Show. Mais uma vez, Gustavo, obrigado pela presença, cara. Foi muito legal. Quer deixar sua rede social? Sim, comecei esse trabalho, né, esse projeto de falar sobre saúde, sobre corrida principalmente, através do Capitão.ultra. E aí eu também falo sobre militarismo, tem muitas dúvidas que surgem, né, a respeito de como que eu faço para entrar na escola naval, como que eu faço para entrar na escola de aprendizes de marinheiros, precisa ter ensino médio, não precisa, tudo mais. E também falo sobre mergulho. Né, mas o foco principal é falar sobre a corrida, sobre o esporte, sobre a qualidade de vida. Performance, autoconhecimento do corpo ali. Demais. Legal. Galerinha, se você... Assim como o Capitão Ultra já foi alguém normal e quer ser alguém que não é mais normal hoje, que falar que comigo que é alguém que corre 250 km, 5 minutos de aprender, não é mais normal. Pode ser que qualquer pessoa normal chegue a isso, mas depois que chegou já deixa de ser normal, tá? Segue ele lá no Instagram, dá uma força, incomoda ele lá no direct, fala assim, volta lá no 01cast, faz mais um episódio. Vou aqui. Muito orgulho, vou responder, tô sempre respondendo. Se inscreve no nosso canal, estiver vendo pelo YouTube, compartilha esse podcast com um amigo, manda a sua pergunta para ele aqui e fica incomodando no Instagram, porque a gente traz ele de volta e faz a sua pergunta para ele aqui, ao vivo aqui. Falei tudo não. Segue a gente nas redes sociais também, @concurseiro01 _oficial. É isso? Acabou? É isso aí. Show. Até o próximo 01cast, pessoal. Valeu! Valeu!